tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos encerrar a situação de aprendizagem 2 da atividade para terminar de complementar a da atividade da aula passada. E hoje a gente vai falar, retomando um pouquinho sobre a aula passada, é, falar, nós falamos sobre a avaliação, né? O instrumento de avaliação por rubricas, né? É, a importância da gente se autoavaliar, da gente olhar para dentro de nós e promover essa autoavaliação para a gente poder melhorar aquilo que nós achamos que não está legal. Então, o que, que é essa atividade, né? Ela é muito, a proposta sempre traz o trabalho em grupo, mas como a gente está online, a gente tem que usar estratégias, né? Vocês estão no presencial, então vocês conseguem fazer algumas coisas para vocês registrarem, né? Aqui nessa missão 1 da página 315, ela fala muito sobre 315, deixa eu só ver confirmar. Não, 315 não. 254. Ela fala muito sobre esta conversa entre amigos, né? O que é esse objetivo dessa atividade? É promover essa reflexão, né, sobre o que vocês têm exercitado, as competências que vocês têm colocado em prática, desde lá do primeiro bimestre, né? Como registrar, né, essas competências, como avaliar esse momento, saber se realmente eu estou usando essas habilidades. Porque não adianta a gente só ter o projeto de vida e a gente não colocar em prática, né, a disciplina. E aí tem uma parte que eu achei interessante, fala assim, ó, reforce que é importante refletir sobre as suas ações planejadas e ver se elas estão sendo realizadas, né? Identificando o que está funcionando e o que não está funcionando. É isso que a gente tem que ver no nosso dia a dia, aquilo que está dando certo e aquilo que não está dando certo. As competências socioemocionais que fala na disciplina, ela está totalmente ligada à nossa vida, tanto pessoal, quanto profissional, quanto a vida escolar, né? Se eu não consigo exercitar essas habilidades, né? Essas competências, eu vou ter problemas com o meu relacionamento, né? Com os meus amigos. Então, a gente está aparecendo para vocês aí a missão número 2, né? Identificando minhas competências socioemocionais. Qual que é o objetivo, né? É promover a autoavaliação das competências socioemocionais que vocês realizaram na página 255, né? Que vocês escolheram 2 competências e vocês vão utilizar como meio de instrumento, né, de avaliação, para saber se vocês realmente vocês estão conseguindo trabalhar, né, essa questão da autoavaliação, se ela está sendo legal e o que precisa melhorar. E aí, o projeto de vida, né, ele traz essas questões de eu olhar para dentro de mim, né, de eu ver o que é melhor para mim. E aí a gente tem a missão 2. E aí tá embaixo, ó, mão na massa, autoavaliação de competências socioemocionais. Para realizar essa atividade, confira o caderno de respostas e siga as orientações. Acesse a secretaria, vocês têm que acessar a sede, né, colocar o RA de vocês, a senha, e entrar para fazer essa autoavaliação das competências socioemocionais, que também faz parte das atividades de vocês. E logo embaixo a gente tem a missão 3, atualizando o meu plano de desenvolvimento pessoal. Então eu preciso atualizar, eu preciso revisitar esse plano de ação, né? Esse plano de desenvolvimento pessoal, né? Para a gente fechar o ciclo, né? Considerando, né, lá a aprendizagem 2, a missão 3, né? Então a gente precisa voltar, revisitar para ver se está funcionando ou não. E aí embaixo a gente tem aí, ó, mão na massa, utilizando o meu plano de desenvolvimento pessoal.
Então aí a gente fala só, para seguir em frente, pegue seu diário de práticas e vivências para atualizar o seu plano para desenvolver as duas competências socioemocionais que vocês escolheram na página 255. Não adianta a gente só colocar as competências lá na apostila e deixar lá. Não, eu preciso vivenciar, eu preciso viver aquilo, né? Aproveite todos os presentes que você recebeu dos colegas. Né? Essa parte vocês não vão ter, porque eu acredito que vocês não fizeram, né? Mas é importante que vocês revisitem para saber se realmente aquilo que vocês colocaram lá está sendo executado. Aí no finalzinho, né? Para vocês fazerem essa autorreflexão. Então é importante que vocês façam essa autorreflexão. E aí, hoje também iniciando a situação de aprendizagem 3, está falando de uma coisa muito importante, né? As competências socioemocionais em foco aí é a responsabilidade. Quando a gente fala em responsabilidade, a gente pensa essa responsabilidade de uma forma muito ampla, né? A responsabilidade na minha vida pessoal, na minha vida escolar, na minha vida pessoal, a minha vida com a minha família. E a responsabilidade ela está diretamente, né, ligada com a questão da ética, da moral, né? Olha o que fala aí, ó. Competências socioemocionais. Responsabilidade. Você já parou para pensar que existem ações no dia a dia das pessoas que, mesmo sendo um direito à liberdade, nem sempre elas agem pensando no bem-estar coletivo, no que é certo ou no que é errado? Essa situação de aprendizagem que vamos falar trata dos valores que constituem a base de uma convivência saudável. A questão da responsabilidade ela está muito ligada nas minhas atitudes, refletir diretamente nas atitudes do outro, né? E aí tem duas palavrinhas muito importantes nessa aprendizagem, ética e moral, né? E são duas palavras que nós vamos entender um pouquinho no decorrer da aula. Então fala assim, ó. Não há como falar de moral sem uma abordagem sobre ética. Ética e moral têm um fim semelhante. Ajuda o homem a construir um bom caráter, a ser uma pessoa correta e íntegra. Moral é o conjunto de valores concernentes ao bem e ao mal, que conduz com a conduta correta. Ao permitir e ao proibir, válidos para indivíduos, comunidades, sociedades, variando de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Ou seja, a moral é um conjunto de normas adquiridas pela educação, tradição e pelas existências cotidianas das pessoas. A ética já é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento do homem. Assim, ela justifica e fundamenta a moral, encontradas nas regras que efetivamente podem ser aplicáveis a todos os sujeitos indistintamente. Segundo algumas correntes da filosofia, tanto a ética como a moral podem modificar-se e evoluir, portanto, não são dadas para todo sempre. Sabemos disso. Essa aula vai buscar dar subsídios para que vocês se situem diante de si e do mundo, refletindo acerca dos valores éticos e morais que impulsionam suas vidas, principalmente suas decisões no desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade. Então, a ética e a moral, ela está muito ligada, não só comigo, né? Aquilo que eu faço para me prejudicar é uma coisa. Quando eu faço algo que eu prejudico o outro, né? É grave. Então, a gente vai trabalhar essas questões. E aí, ó, tem uma definição bem interessante de responsabilidade. Consiste em gerenciar a nós mesmos a fim de conseguir realizar nossas tarefas, cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós. É agir de forma confiável, consistente, previsível, para que as outras pessoas sintam que pode contar conosco e assim confiar em nós no futuro. Então, pessoal,
essa ética e essa moral, ela não afeta só a minha pessoa, né? Talvez vocês vão falar assim, eu faço porque eu sou assim, eu não quero nem saber, as pessoas têm que me aceitarem. Mas as minhas atitudes, elas vêm diretamente, né? Atinge a pessoa diretamente. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado nessa questão. Nessa outra parte aí, ó, na página 258, a gente tem mais um pouquinho dessa definição. Vou ler para vocês. Moral é um conjunto de valores que estão relacionados ao bem e ao mal, a forma correta de se comportar, o que é permitido ou proibido, que serve para o indivíduos, comunidades e sociedades, variando de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, né? Foi o que a gente falou na parte na outra parte que eu li. E ética também é uma reflexão crítica sobre a moralidade ou a dimensão moral do comportamento do homem, né? A ética justifica e apoia a moral, encontrando regras que efetivamente podem servir para todas as pessoas, o que é bom e é justo e que todos podem aplicar. E aí a gente tem a mão na massa, né? Logo embaixo. Sabendo que ética é fruto da reflexão dos costumes, da disposição adquirida para fazer o bem e hábitos que são gerados pelo caráter dos indivíduos, leia as questões e responda em seu caderno, né? Então a gente tem 4 questões aí. Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? A mentira, né? O que vocês acham sobre a mentira? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo o risco de me colocar em perigo também? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar o sinal de trânsito vermelho? Então, se teria alguma ocasião que poderia levar as pessoas a atravessarem o sinal vermelho? Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados pelos seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Então, são questões muito pessoais, né, que vocês precisam colocar o que vocês pensam sobre isso. E aí tem embaixo uma lupinha. Você sabia que muitas das decisões que uma pessoa toma estão baseadas em seus valores, nas experiências que ela teve em sua vida, e nem sempre são as mesmas atitudes que as outras pessoas tomariam. Isso acontece porque os valores éticos de cada um possuem um contexto determinados, que vão influenciar nas suas decisões. Então, pessoal, façam aí. Número 2. Ética orienta as pessoas no momento de suas escolhas. Faz uma fronteira entre o que é realidade, o que a realidade exige e o que se decide. A partir dela, conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado. Agora, vocês vão fazer uma reflexão sobre essas situações e façam uma dissertação do que o que vocês pensam sobre essas posições, né, sobre a ética. Pessoal, logo após a minha fala, eu vou colocar um vídeo para facilitar um pouquinho o entendimento sobre ética e moral, tá? E vou dar um tempo para que vocês realizem a atividade, tá certo, pessoal? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.
Ética e moral são dois termos geralmente confundidos. Por serem parecidos, muitas pessoas assumem que o significado seja o mesmo. Embora estejam relacionados, são termos que têm origem bem distinta. Por esse motivo, criei esse vídeo para ajudar você a entender a diferença entre ética e moral. O que é ética? A ética ela é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Resumindo, ela é uma reflexão da moralidade. A ética nos ajuda a responder perguntas do tipo: eu quero, eu posso, eu devo. Se você chegou à conclusão que fazer fofoca não é legal, você leva isso para o seu dia a dia e procura agir de forma ética. Há alguns exemplos de condutas éticas: não prejudicar pessoas no ambiente de trabalho, respeitar as leis e ter tolerância religiosa. Já a moral, ela é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita e essas normas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Elas orientam o indivíduo, norteando suas ações e seu julgamento sobre o que é certo e errado. Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo esse ato entra num consenso geral e estabelece-se que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é imoral. Exemplos de moral: ajudar pessoas com necessidades, influência da religião nas condutas, imoralidade em ter mais de uma esposa no Brasil, enquanto em alguns países é moralmente aceito. Agora vamos falar das diferenças entre ética e moral. A palavra ética vem do grego ethos, que significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Já a palavra moral é de origem latina e vem de moralis, que tem como significado tudo o que é relativo aos costumes. A finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de uma sociedade. Porém, o estudo da ética é voltado para compreender as ações do homem de acordo com os valores morais que orientam essas ações, além de buscar classificá-las como certas ou erradas, independente das práticas culturais. Já a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Sendo assim, podemos perceber que a ética tem mais a ver com a questão individual, enquanto a moral trabalha com o processo coletivo. Agora, para facilitar o nosso entendimento, vejamos alguns exemplos de ética e moral. Ajudar quem precisa. Quando alguém lhe pede alguma ajuda financeira na rua, ou algum idoso lhe pede auxílio para atravessar a rua, você tem a opção de ajudar ou não. Pela ética, você não seria obrigado a ajudar em nenhuma das situações. Entretanto, a moral, por estar mais relacionada com os valores individuais, pode permitir com que reflita sobre aquela situação e ofereça a ajuda necessária. Cometer atos ilícitos. Esta é uma questão muito importante para ser refletida dentro dos conceitos da moral e da ética. Situações ilícitas, como roubar ou matar, são, por lei, passíveis de punição e entendemos que pela ética seriam então uma atitude ilegal e, moralmente falando, não condizem com os bons valores e costumes da sociedade. Portanto, cometer atos ilícitos como roubar e matar são considerados pela ética e pela moral ações que possuem punição, sejam elas legais ou morais. Jogar lixo na rua. Este também é um exemplo onde a reflexão sobre a ética e a moral são postas em prática. Se ao caminhar por uma via pública, uma pessoa estiver com alguma embalagem que pretenda se desfazer, pela ética, ela deve jogar essa embalagem no lixo, que seria o correto, inclusive pela moral. Entretanto, ela decide jogar a embalagem na via pública, o que pela ética, apesar de não ser uma atitude punitiva, é tida como algo ruim, pois além de sujar a rua, essa pessoa pode estar dando um mau exemplo para que os outros indivíduos possam vir a cometer este mesmo ato. Num sentido mais amplo,
A finalidade das duas é muito semelhante, pois tanto a ética quanto a moral são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem e a melhor forma de agir em sociedade. Furar fila. Outra questão que exemplifica a reflexão sobre a ética e a moral é a ação de furar filas em locais de atendimentos públicos, como bancos, restaurantes e etc. O correto pela ética seria respeitar a ordem e aguardar a sua vez. Entretanto, essa ação não é algo que implique grandes punições, e uma pessoa pode cometer se achar que esteja correto fazer isso, mesmo que moralmente não seja o mais correto. E para finalizar, segundo o renomado Dr. Mário Sérgio Cortella, ética é tudo aquilo que você faz quando os outros estão vendo, e moral é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo.